Hoje no vídeo a gente vai falar sobre o redesenho de talhões de acordo com as variabilidades. Então a gente vai pegar algumas informações e falar sobre o redesenho dos talhões. Por quê? A agricultura de precisão, na sua definição, fala sobre entender e gerenciar a propriedade conforme as variabilidades espaciais e temporais. Então, se tem uma variabilidade espacial ali e que é contínua, né, vem sendo vista recorrentemente, por que a gente não pensar em questão de logística, de parte operacional, em criar, redesenhar os talhões, né, criar novamente esses talhões para atingir esse objetivo de melhorar o operacional, ter uma maior eficiência, né, de hectares por hora, de plantio, dependendo aí. Então, vamos aqui para dentro do computador que eu vou ter um exemplo bem claro disso. No caso, eu estou usando a publicação do professor Lucas Amaral. Essa publicação, como vocês podem ver aqui, já tem quase 80 semanas, né? Tem bem mais de um ano, mais de um ano e meio. Porém, ela foi muito boa. Explicou bastante essa questão do redesenho e de como a variabilidade pode ser percebida. Vamos acompanhar aqui, né? No caso, esse mapa aqui é do teor de argila. A gente pode ver que nas áreas com menos argila, a gente vem aqui com 79 gramas por quilo, né? E as áreas com mais tem 541. Dá mais de 400 quilos de diferença, né? Quilos não, 400 gramas, perdão, de diferença. Então, assim, faz sentido ter a mesma genética de plantas com essa variação de textura? Teoricamente, não faz sentido, porque as plantas, se você colocar uma genética boa ali, uma genética uniforme, nessa área aqui, tende a ter uma fertilidade menor, por questão de ter mais areia e argila, ou mais areia e silt, argila não, por questão de ter mais lixiviação de nutrientes, possivelmente uma terra mais pobre. Então tem todos esses quesitos agronômicos que faz sentido a pergunta. Nessas áreas aqui com teor de argila maior, possivelmente essa cultivar vai produzir mais. Nessas áreas de teor de argila menor, tende a produzir menos também. Então, por causa dessas variações, a gente tenta gerenciar, encontrar uma variedade mais rústica, por exemplo, que vai se adaptar nessa área de areia, ou fazer um manejo de cobertura de solo, matéria orgânica, para tentar levantar essa área, tornar ela mais produtiva. Então, a gente vem entendendo essas variabilidades. Se vocês verem, né, como a gente vai falar sobre a questão dos talhões, aqui a gente está com 1, 2, 3. Acredito que esse daqui também seja carreador descendo, né, para facilitar a logística. Então tem 3 talhões aqui e 2. Então, totalizando 8 talhões nessa área. De acordo com ele aqui, tem 100 hectares, né? Claro que cada talhão tem um tamanho e tudo mais, mas esse é o tamanho da área e as características que a gente pode ver. Então, tem essas questões de argila. O próximo mapa aqui, a gente vem as questões do solo. Então, o que foi levantado? Quais os tipos de solo que está aqui? Então, essas siglas eu não sei de cor. Essa daqui eu sei, que é um latossolo vermelho e amarelo, e esse daqui é um latossolo vermelho. Tem que ir num livro, na literatura que o professor utilizou, para identificar as especificações, né, as subclasses desse solo. Mas dá para perceber que a área melhor aqui é um latossolo, então é um solo mais temperizado, possivelmente tem mais teor de ferro, por isso que o latossolo é vermelho, principalmente aqui no Cerrado, né? Por causa do ferro que tá na estrutura. Os outros tipos de solo eu não consigo reconhecer pelas siglas. Eu tenho que ir na literatura, eu teria que ir na literatura mesmo. Então, a gente vê essa variação. Com base na fertilidade do solo, é possível identificar uma melhor cultura. Mesmo se você, por exemplo, for na AgriShow, na TecnoShow, quando conversar com consultores, vendedores lá, meu solo não é tão bom de fertilidade, mas eu quero atingir uma produtividade ali por volta de 40 sacos com um custo de 30, 28, depende aí do seu planejamento, da sua gestão, né? Então vamos posicionar nessas áreas piores um tipo de cultivar. Vamos colocar nessa área melhor, nesse latossolo, um cultivar mais pertinente à fertilidade, que responde melhor ao manejo, né? Então vai conseguir uma produtividade de 70, 75 sacas aí com manejo adequado. Colocando só nessa variação de
de cultivares, né? Claro que tem todos os outros trâmites, né, de proteção da lavoura, fungicida, herbicida, capina química, né, também. Então, com base nisso, a gente pode tomar as decisões. Mas vocês viram, né, a parte superior e inferior aqui, questão de teor de argila e tipo de solo, difere. Agora a gente vem para essa outra aqui, que é a condutividade elétrica aparente. A condutividade elétrica é muito boa, ela é muito boa para te dar as variabilidades. Então, o que acontece? A condutividade, ela praticamente não muda com o passar do tempo, sabe? Então, se uma mancha dali tem uma maior condutividade, tem mais íons, mais fatores que melhoram a condutividade, o teor da condutividade, que faz uma referência, né, com a fertilidade do solo. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar linkado no cantinho aqui, na etiqueta, depois vocês podem ir lá e assistir, em que eu falo sobre a condutividade elétrica mesmo, porque ela faz uma ligação direta, principalmente com cálcio, magnésio, fósforo, alguns outros micronutrientes, questão de argila também. Ela é muito diretamente proporcional com a argila, né? Então, teores com uma condutividade elétrica maior tende a ter uma argila melhor ali. Com base nisso, podemos chegar a essa questão aqui que o Lucas até levantou, que é o redesenho de talhões. Aqui, ó. Redesenho de talhões. Por quê? Essas linhas aqui são os novos talhões, em teoria. Vamos colocar que se fosse uma aplicação à taxa variável, que também é uma das questões da agricultura de precisão. Então, se numa aplicação de taxa variável, vamos considerar o mapa de condutividade aqui como se fosse uma aplicação de cloreto, por exemplo, ou fósforo ou nitrogênio, independente. Vamos colocar que na área amarela são menores quantidades, o verde água aqui, o azul claro, né, é um intermediário, o azul escuro é uma boa. Então vamos colocar aqui no amarelo, vai jogar 50 pontos, nesse intermediário 75 pontos e no azul escuro 100 pontos. O que acontece? Um trator que vier dando esse tiro vai sair jogando 50 pontos, vai passar 75, vai passar para 100 pontos. Então você precisa de um equipamento que faz essa variação, você precisa de um equipamento com taxa variável. Se a gente, por exemplo, redesenhar, e igualmente aqui, né, nessas áreas, a gente faz do mesmo jeito. Ao contrário de 8 talhões, né, que nem a gente estava, a gente coloca 3 aqui. Então tem esse talhão aqui, esse talhão variando daqui em cima até aqui, porque dentro dele é uniforme, que é como se fosse uma zona de manejo, né, e esse outro talhão. Então a gente foi para 3. Ao contrário, ao invés de você ter um equipamento de taxa variável para fazer esse tipo de aplicação, você vai fazer a aplicação 100% nessa área. Então, ao invés de regular variável, você pode colocar a taxa fixa de 100 kg, 100 pontos, né, no caso. Você pode colocar a variação de 100 pontos. Então, você consegue fazer a aplicação à taxa fixa nessa área, nesse primeiro talhão todo aqui, de 100 pontos. A mesma coisa nesses outros aqui, você pode colocar. Não é bom colocar os 50, né? Por causa que atinge só nessas áreas aqui, as áreas intermediárias faltaria em torno de 15 pontos, 25 pontos, né, que a gente colocou 75. Ao mesmo que se colocar 75, essas áreas em amarelo vai passar 25, então é meio que um desperdício. Poderia trabalhar com um intermediário ou fazendo uma análise mais profunda de outras variáveis, tipo fertilidade de solo mesmo, com 1 ponto por hectare, ou o que o técnico recomendar, mas aqui você já, vamos colocar que colocaria 65 pontos por hectare, né? Então tem isso. E aqui embaixo você faz 100. Então você supra as variabilidades temporais, que a gente viu nos mapas anteriores, ou temporais não, espaciais, perdão. Então a gente supra as variabilidades espaciais na questão do tipo de solo e quantidade de argila, muito possivelmente questão de fertilidade também. E consegue posicionar, por exemplo, vamos colocar uma variedade mais que responde melhor à fertilidade aqui, outra que é mais rústica e a mesma aqui, ou fazer um teste de outras variedades, outras cultivares. Então a gente vem fazendo esse manejo, estudando isso justamente para planejar se, vamos redesenhar, vamos fazer tal maneira. No caso do redesenho aqui, outro ponto que a gente
poderia levar em consideração a topografia. Por quê? Aparentemente, esses tiros aqui, ó, se a gente ver, eles são contínuos, desses talhões aqui de cima. Então, ele veio até aqui e continuou. Aparentemente, até perdeu um dado aqui. Esse tiro desse talhão foi isolado, esse daqui também foi isolado, esse daqui aparentemente é contínuo, esse daqui aparentemente é contínuo desse daqui, né? Pulou essa estrada. Daqui já foi diferente, né? Ele só veio aplicando em nível. Possivelmente tem um desnível ali e é necessário isso. Engraçado que aqui aplicou num sentido, aqui em outro, né? Às vezes, questão operacional, pode ser que aqui vai dar bico, né? Essa parte aqui vai dar muito bico a partir daqui de baixo. Aí vai dar muita manobra, perde eficiência. Então é mais fácil fazer desse jeito. A gente pode planejar isso, né? Então, com base na logística, então, é mais fácil os caminhões escoarem por esses novos talhões. A gente tem que mudar um pouco essa estrada. A gente estuda isso com mapa de satélite, visita em campo, justamente para determinar. Eu vou poder criar esses novos talhões. Para melhorar o manejo, fazer economizar em equipamento, em hora trabalhada, eu vou poder realizar esse manejo novo. Vou poder desfazer os talhões antigos, ganhar a área dessas estradas, né? Então a gente acabaria com essas estradas aqui e ficaria com menos estradas no meio do talhão, ganha área útil para ser plantadas, né? Se a gente for considerar, eu não sei qual o tamanho delas, mas poderia ser uma possibilidade. Então a gente vem com um estudo, justamente aí sentando junto e avaliando, para ver, podemos fazer, vai dar certo, a gente vai economizar tantos R$1.000, tantos milhares de reais com esse novo manejo. A gente vai ter que investir, por exemplo, 50 mil, mas economizaremos com diesel, com operacional, 100 mil. Então, vale a pena, pode fazer. Então, a gente senta e avalia, mas com base nas variabilidades apresentadas, estudadas e levantadas. Então, o redesenho do talhão é justamente isso, a gente entender as questões que variaram no espaço, ver se faz sentido para a logística, se a topografia permite, se o produtor quer isso também, se você quer, justamente para atender a sua necessidade. Então, esse foi o vídeo. Acredito que foi muito bom, né? Esclareceu essa questão de redesenho, de estudo da área e compreender as variabilidades, pensando em novos talhões. E qualquer dúvida também, só mandar uma mensagem aqui que eu tô sempre online para responder. Agradeço a todos que assistiram. Se gostaram do vídeo, deixa o curtir, se inscrevam no canal e até a próxima. Falou!